mas seja muito bem-vindo. Mas eu quero tomar um café com você também, ué. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus nós oramos e abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, leva-nos, ó Deus, a alinharmos aquilo que precisa ser alinhado. Leva-nos, ó Deus, a sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, nesse ano de 2026, o ano da multiplicação, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, todos nós temos afazeres, né? Seja no trabalho secular, né? Às vezes em casa, e nós todos os dias nós estamos tomando inúmeras decisões, é verdade ou não é? Nós fazemos várias coisas durante o dia, mas é interessante que tem pessoas que parece que elas ficam travadas porque tudo elas precisam ter uma palavra, senão não fazem, né? Então tem pessoas que, eu vou exagerar aqui um pouco, mas tem pessoas que parece falar assim, não, você almoçou? Não almocei, por quê? Porque tinha arroz e feijão. Eu perguntei, Deus, eu como arroz, como feijão, como os dois. Sabe, tem pessoas que são assim também, né? Mas veja, tem coisas que você vai fazendo e faz parte da sua normalidade. E você vai fazendo, e glória a Deus, espero que você faça aquilo que precisa ser feito de fato, né? Então tem coisas para que haja um bom andamento na casa, né? Você precisa arrumar a casa, você não precisa parar, Senhor, eu preciso arrumar a casa ou não, eu lavo essa louça ou não. Não é assim que funciona, você simplesmente tem coisas que você faz, né? Os irmãos não chegam aqui na igreja e as cadeiras estão todas bagunçadas, e falar, não, a cadeira está desalinhada, o pastor vai ver a cadeira desalinhada, o pastor tem toque, não vai conseguir ministrar. Não, eles não pensam nisso, eles simplesmente vão lá e arrumam, quando estão compreendendo. Mas vamos ser sinceros, tem algumas questões e algumas decisões nas nossas vidas que é importante você parar e ouvir o Espírito Santo de Deus. É importante você, em determinadas circunstâncias, parece que você está numa autoestrada e parece que chega um momento que você está numa encruzilhada, e aí você não sabe qual atitude tomar, vou para a direita, vou para a esquerda, o que fazer? Parece que tem coisas que você, muitas vezes em momentos e circunstâncias em que você tem que tomar uma decisão, mas você não tem clareza a respeito do que você tem que fazer. Muitas pessoas elas param ali, ficam inseguras, muitas vezes angustiadas, com medo de tomar decisão equivocada e aquilo que pode acarretar, e muitas pessoas param ali e não conseguem avançar mais. Então veja, mas deixa eu ler um texto aqui com você, que vai falar como ser guiado pelo Espírito Santo. Projeta para mim, Colossenses capítulo 3, versos 15 e 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Sabe que Colossenses, né, Provérbios, Colossenses são livros de sabedoria. É importante você lê-los, né? Porque você precisa crescer em sabedoria. Não adianta só você pedir em oração para que o Senhor te dê sabedoria. É importante, primeiro vem a palavra, vem o logos, é o conhecimento. E depois esse conhecimento, ele se torna o que? A revelação. Então é importante você absorver a palavra de Deus para que você tenha sabedoria. Não adianta só você pedir sabedoria, você precisa ter, né, o material, que é a palavra, né? Porque sabe que nós temos conferências e eu vejo muitos irmãos quando voltam de conferências empolgadíssimos. Da onde é que os nossos pastores, pastor, que palavra poderosa, eu nunca ouvi aquilo, e que revelação da palavra, como é que eu li a palavra e não consegui ver aquilo? Deixa eu te falar,
Isso não é revelação, isso é conhecimento. Porque a revelação, ela vai te trazer o quê? Uma transformação. Se aquilo que você ouve, que você achou esplêndido, não trouxer uma revelação, e essa revelação desembocar num comportamento, em uma atitude, foi só conhecimento, você só se tornou crente cabeção. Cheio de conhecimento, mas pouca atitude. Amém? Fechar o parênteses aqui. Então veja, sabe que no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele carregava o peitoral da justiça. O que era esse peitoral da justiça? Era um peitoral onde haviam 12 pedras. E cada uma dessas pedras representava uma das tribos. E o que significa? Sabe, Deus, desde o Velho Testamento, ele carregava o povo no coração. Ele carregava o povo ali no peito, no coração. Mas o sumo sacerdote também, ele tinha incenso nas mãos. O que é esse incenso? O incenso, ele aponta o quê? Para as orações. Por isso que é importante você orar, né? Porque o incenso, ele solta um aroma suave que sobe até o trono de Deus. Que coisa poderosa, que coisa tremenda. Então, o que aponta? Né? O que aponta isso daí? Isso aponta que Deus carrega você aqui no coração. Deus nunca esquece de você. Você precisa saber disso. Desde o Velho Testamento, ele já carregava o povo ali, né, no peito, no coração. Mas também aponta que as suas orações, elas não se perdem, elas não se apagam. Deus, ele ouve as suas orações. Por isso que é importante você orar, por isso que é importante você orar com clareza. Né? Eu sempre falei, estava falando dos alvos, porque os alvos são aquilo que você precisa estar alinhado com as suas orações. Você precisa ter clareza nos seus alvos, para que as suas orações tenham clareza também. Senão você fica orando tudo, mas não tem um alvo, um objetivo. Então, é tão importante você ter essa clareza, né? Mas, dentro, né, atrás, algo mais profundo que estava por detrás ali, né, do peitoral, que ninguém via, porque o peitoral estava à vista. Todo mundo conseguia enxergar as 12 pedras que representavam as 12 tribos. Mas, né, por detrás ali do peitoral, né, haviam 2 elementos misteriosos, que era o Urim e a Tumim. O que era isso? Né? Não tem muita clareza, mas dizem que essas pedras, né, o sumo sacerdote, eles tiravam a sorte. Né? Para quê? Quando eles tinham que tomar alguma decisão, eles usavam aquilo que estava lá no interior, aquilo que ninguém conseguia ver. Que eram esses 2 elementos, essas 2 pedras, Urim e Tumim. Urim significa luzes. Luzes. Tumim significa o quê? A verdade, a perfeição. Né? Então veja, lá dentro ele precisava o quê? Da luz, da verdade, da perfeição. Isso era lá no Velho Testamento. Mas, não sei se você sabe, nós estamos debaixo da nova aliança. Na nova aliança, aquilo que está mais no interior, não são esses 2 elementos misteriosos, mas aquilo que está no nosso interior agora, chama-se o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a nossa luz, o Espírito Santo de Deus é a nossa verdade. É a perfeição que hoje habita em nós. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, temos um Deus residente que reside em nós. E se você entender e compreender isso, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa verdade. Ou melhor, é a verdade dele que nós deveríamos seguir. Porque tem uns irmãos que têm a sua própria verdade. É verdade ou não é, irmãos? Tem uns irmãos que eles brigam com ele mesmo. Né? Então, veja que na nova aliança, nós temos o Espírito Santo. Então vamos ler lá Colossenses, volta lá no 15. E aqui ele diz algumas chaves, olha só o que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração.
Sabe, muitas vezes você toma decisões equivocadas ou movidas pela sua emoção. E todas as vezes que você toma uma decisão baseada nas suas emoções, muito provavelmente você vai errar. Por quê? Porque você age segundo a sua emoção. Já viu? Hoje é difícil eu ver noticiário, mas quando eu vejo noticiário, eu lembro uma vez as pessoas perguntando, o repórter perguntando para o vizinho, falando, nossa, ele era tão bom, mas que antigamente usava umas travas de um volante. Quantos lembram dessa época? Aquilo era uma arma, irmão. Parece que o irmão arrumou briga no trânsito, ele pegou a trava do carro e pau na cabeça do outro. E os vizinhos falavam, olha, nós não conseguimos acreditar como que o fulano agrediu o outro, né? Porque ele é tão tranquilo, ele é tão dócil, ele é tão amável com a esposa e com os filhos, mas por que alguém que é amável, que é doce, que é tranquilo, tem uma atitude dessa? Porque no momento levado por uma emoção, fez uma bobagem. Teve uma decisão tomada pela ira. Esqueceu dos frutos do Espírito. Ele vivia na mansidão, longanimidade, uma bênção. Mas um dia, tomado por emoção, fez uma bobagem. Essa é a história de muitos irmãos. Que abrem mão dos princípios da palavra de Deus e permitem ser conduzidos por aquilo que eles acham que, momento de emoção, é o certo a fazer. Isso gera tanto dano e tanto problema. Eu lembro que o rapaz foi preso, coitado, né? E ele falou, olha, eu nem sei, foi um momento de emoção. Então veja, tem algumas decisões, quando você para diante de uma encruzilhada, você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, não tome atitudes baseadas pela emoção, mas seja conduzido pelo Espírito Santo. Você agora não precisa mais consultar essas pedras misteriosas, Urim, Tumim. Você tem a própria luz de Deus, que é a verdade, para te conduzir por qual caminho você deve ser conduzido. Quantos estão compreendendo? É importante você ter essa clareza. Então, quando fala aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Irmãos, não posso deixar de fazer uma analogia com o jogo de futebol. Num jogo de futebol, é impressionante, está todo mundo correndo. De repente, apitou, o que acontece? Todo mundo para. É assim ou não é? Todo mundo para, por quê? Houve um apito. Apitou, eu paro. Mas esse mesmo apito, esse mesmo som, daqui a pouco foi falta. O mesmo apito agora fala, agora avança, agora você pode chutar a bola, agora você pode fazer o gol. Então, é o único apito falando para, mas ele também é o único apito dizendo prossiga, avance. Está dentro da área, apitou, é pênalti, para tudo. Todo mundo para, mas daqui a pouco posiciona a bola, o juiz apita e fala, agora chuta e faz o gol. Apitou, como estão compreendendo? Então veja, o que é isso? Né? Esse é o árbitro. Esse é o árbitro que fala conosco. Tem coisas que Deus fala com você. Tem coisas que você já sabe que são coisas erradas. E aí o Espírito Santo apita, ei, parou. Eu já vi que o assobiano é terrível, só assim. Só com 2 dedos. Aí, somos de Pirituba, nós sabemos. Então veja. Você sabe. Porque tem coisas que você está fazendo, você perde a paz. Mas se a sua carne estiver com muita vontade, você fala, não quero saber. Então, quem que é o árbitro? Quem que é o árbitro? Né? O árbitro do apito é a verdade absoluta. Apitou, tem que parar. Assim é a paz de Cristo. É como se tivesse um apito dentro de nós. Dizendo, ei, parou. Não avança não. Mas também é o mesmo que fala, agora vai para cima, vai dar certo, tenha fé, creia. Os irmãos estão compreendendo? E aí você entra em paz, fala, mas eu não tenho dinheiro.
Você não precisa ter dinheiro, só creia. Põe o pé nas águas que você vai andar. Apitou, anda nas águas. Muitos para, mas apitou, vou andar então. O Espírito falou. Quantos estão compreendendo? Mas vamos para o verso 16. Né? Então, primeiro é o que? Seja a paz o árbitro. Mas também fala o quê? Para nós enchermos da palavra. Olha o que diz aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é habitar a palavra de Cristo? Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa ter o logos, o conhecimento da palavra, para que o rema nesses momentos se manifeste com clareza, com discernimento, para que isso gere fé. Então, quando está falando, habite em vós, habite ricamente. O que é ricamente? Pastor, eu já sei um versículo. Você não sabe nada. Sobe ali nos kids, os nossos kids sabem vários. Quantas irmãs do kids entendem o que eu estou falando? E ela ainda sabe não somente os versículos, mas ela vai te falar os princípios. O versículo e o princípio. E daqui a pouco elas vão estar ministrando aqui, acredite. Vão estar louvando aqui. Por quê? Porque elas estão sendo instruídas com a palavra. É importante você conhecer a palavra, porque quando você conhece a palavra, você se enche da palavra, você não é levado por qualquer vento de doutrina. Tem muitas vozes falsas nesses dias, tem muita gente mandando um negócio. Esse dia eu recebi um negócio, olha que poderoso, pastor. Eu fiquei pensando, é poderoso mesmo, para destruir a igreja. Tinha um princípio errado por detrás daquilo. Pastor, mas não é uma verdade? É uma verdade, mas quando essa verdade faz um desserviço à igreja, isso é algo maligno, é do inferno. Um pastor falando mal de outro pastor, é um desserviço, isso é um banquete para o ímpio falar, está vendo, esses miseráveis? Está ferindo o próprio corpo. E eu fico pensando, se conhecesse verdadeiramente a palavra, não estaria falando uma autoridade. Mas ele errou, e daí? Problema dele. O fato dele errar não pode levar você a ser conduzido, movido pelo mesmo erro. Quantos estão compreendendo? Então veja, você precisa, a palavra de Deus precisa habitar ricamente em você. Pastor, já lê de novo, e encha-se da palavra. É impressionante, muitas vezes parece que você se alimenta da palavra e não está acontecendo nada. Mas quando você menos espera a palavra de Deus, ela começa a fluir do seu interior como rios de águas vivas. E isso é poderoso demais. Poderoso demais. Então você precisa estar cheio da palavra para saber, opa, o que está falando é palavra de Deus ou é palavra de homens? Isso procede da palavra ou não? Tem que ser como os bereanos, tem que conhecer a palavra, tem que checar. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Invista tempo nisso, é importante. Você precisa conhecer a palavra de Cristo. Mas também está dizendo aqui para nós procurarmos conselheiros sábios. Olha o que diz aqui: instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria. É importante. Irmãos, tem algumas decisões que você não precisa procurar nenhum aconselhamento. Já pensou ligando lá para o pastor Fernando, estou aqui, a Paula fez aqui, tem arroz e feijão de ontem, ela fez um macarrão, e agora o que eu faço? Eu como feijão velho de ontem, porque eu gosto de feijão velho. Ou, o que eu faço? Não estou falando dessas bobagens, mas tem determinadas situações, né, e que muitas vezes elas aparecem, que eu não sei o que fazer. Coisas inéditas que aconteceram, e eu preciso tomar alguma decisão, alguma atitude, ou às vezes até dar um aconselhamento, que eu não sei. E aí eu faço o quê? Eu vou agir segundo a minha cabeça? Não. Eu vou procurar ajuda. Pego o telefone vermelho. Ligo lá para o pastor Fernando. Quantos estão compreendendo?
Eu me lembro, certa vez, o pastor Ricardo Bertoldi era nosso supervisor, aconteceu algo, eu liguei para ele. Falei, ele acompanhava 17 igrejas, era o tesoureiro da Vila Mariana, era o pastor da Vila Mariana. O que aconteceu? Ele falou, Sérgio, eu não sei, vou ter que perguntar lá para o pastor Wilson. Não estão compreendendo? Então nós não sabemos tudo. E é importante você reconhecer que em cenários em que você não sabe o que fazer, você tem a palavra de Deus, mas você não sabe o que fazer. Você precisa procurar o quê? Conselhos. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Mas não é qualquer conselho. Não tenho nada contra psicólogos. A minha irmã é psicóloga. Cristã, não atua. Alguém pensa, pastor, quer dar o telefone da irmã. Não, minha irmã não atua, ela é do lar. Mas eu sempre falo, quer ir para um psicólogo? Procure um psicólogo cristão, que tem os princípios e a palavra dentro dele, porque senão ele vai agir segundo o mundo. Como estão compreendendo? Amém? Mas, diz aqui também, instruí-vos e aconselhai mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Como? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. O que é isso? É você ser cheio do Espírito Santo. Como é que nós somos cheios do Espírito Santo? É cantando, é louvando, é adorando, sendo grato, com coração grato. Mas tem muitas pessoas que elas só murmuram, não conseguem ver gratidão em nada. Então ele está falando aqui algumas coisas. Olha, seja a paz o árbitro, encha-se da palavra, procure um conselho sábio e seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. É importante você ser cheio do Espírito, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você sempre vai parar para ouvir qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas muitas vezes quando você está vazio, né, do Espírito Santo de Deus, aí você não quer mais fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua própria vontade, tomado por decisões, por emoções, enfim. Então, é importante, né, você ter clareza nisso. E vamos ser sinceros, irmãos, às vezes tem algumas decisões que, muitas vezes, talvez se você observar e fizer uma retrospectiva, algumas você parou, algumas você ouviu, mas talvez muitas delas você foi agindo porque você achou que aquilo seria o melhor. Você olhou, você avaliou pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, por todo o conhecimento, seus diplomas, os cursos que você fez, você fala, não, assim é melhor. Porque muitas vezes o homem, né, nós homens, se nós olharmos naturalmente, nós vamos fazer o quê? Uma avaliação natural. Mas as coisas de Deus não se discernem naturalmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. É completamente diferente. Completamente diferente. Então veja, lá, quando os pastores de Abraão e Ló, eles começam a brigar, né? O que acontece ali? Eles sentam e falam, olha, estão brigando, não tem jeito. O que nós fazemos agora? Os pastores estão brigando, o que nós fazemos? Manda um para lá, outro para cá. Os irmãos lembram da história? Aí Ló, o que Ló faz? Ele faz uma avaliação natural. Ele olhou o seu rebanho, olhou os pastos verdes e falou assim, vou para os pastos verdes, porque os pastos desse lado são verdes, o meu rebanho vai engordar mais, vai multiplicar mais, eu vou ser mais exitoso, ser mais reconhecido, lá. Ele fez uma avaliação natural. Só que acontece, aquela avaliação natural fez com que ele parasse lá em Sodoma e Gomorra, perdesse todos os seus bens, perdesse a família, os filhos, foi uma catástrofe. Por quê? Porque ele fez uma avaliação natural. Olhou e falou, não está dando mais certo, não, tchau. Não é assim que funciona. Eu sempre fico vendo essa passagem, falei, puxa vida, não era mais fácil ele sentar com os pastores, fazer um discipulado e alinhar o que precisava ser alinhado? Não, vamos ser sinceros,
Não seria melhor? Sim ou não? Não, vai um para um lado, outro para o outro. Não tem cabimento. Então veja. Então, quando nós tomamos uma avaliação, sem estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo, irmãos, a gente sempre vai querer fazer a nossa vontade. Acredite. Sabe, lá em Ezequiel 47, o profeta ele tem aquela visão do rio, tem até aquele louvor. Existem águas que... Eu não vou cantar, senão os irmãos vão embora. Mas existem águas que dão nos artelhos, não é? Existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos. Eu sempre cantava ombros, irmãos. Passei anos cantando ombros. Mas aí fala, mas tem águas mais fundas. Eu sei, o que são as águas mais fundas? Sabe, se você andar na margem de um rio, com as águas nos tornozelos, você consegue conduzir. Você consegue ir para a direita, você consegue ir para a esquerda, né? Você consegue andar no curso do rio, você consegue voltar ao curso do rio, porque você ainda tem controle. Você ainda está sendo conduzido pela sua vontade. Fala, não, eu quero voltar. O rio está indo para lá, você está andando na margem, fala, quer saber, cansei, vou voltar. Aí você volta. Ou seja, você ainda está no controle. Sobe mais um pouco. Você ainda está no controle. Sobe mais um pouco, você ainda está no controle. Mas existe uma medida em que você perde o controle. Sabe, tudo que eu vou fazer, eu sempre vejo, minha filha fala que em tudo quero fazer uma pregação. Mas eu sempre falo assim, Deus sempre está falando comigo. A primeira vez que eu fui nesses parques aquáticos, aí tinha tal do Rio Lento. Foi negócio sem graça. Você sobe numa boia lá e fica sem graça. Eu falei, não vou esse negócio não. Fui umas 3, 4 vezes no Rio, nunca fui. Mas um dia eu fui. Né? Depois de muita luta, irmãos, eu consegui subir na boia. Porque sobe, você cai, é um negócio, né? Aí tive que ir no rasinho. Eu falei, no rasinho eu tenho controle. Eu esperei chegar uma parte que entrava, foi aqui eu vou conseguir, aí entrei. Então veja, eu comecei a ter o controle, porque eu não estava conseguindo subir aqui. Mas olha só, aí eu estava naquele rio, sendo conduzido. Eu falei, nossa, estou me sentindo agora sendo conduzido. Eu aqui, no fluir desse rio, eu não consigo voltar. Não tenho controle. Era o fluxo das águas que estavam me levando. Eu já falei, nossa, isso é de Deus. Quantos estão compreendendo? Pastor, que bobagem, é bobagem para você, mas para mim, eu falei, olha, é assim que funciona. É nas pequenas coisas que Deus vai falando. Eu falei, é assim que eu preciso ser nos meus dias. Eu preciso descansar, porque eu estava descansando. Eu preciso descansar e deixar que o rio me leve. Deixar que o rio me conduza. Deixar que o Espírito Santo me conduza. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, isso é algo tão poderoso, tão poderoso. Sabe, nós estamos agora na nova aliança. Você tem o Espírito Santo de Deus, para que você possa simplesmente deitar, descansar e deixar que Ele conduza, Ele te dê a direção. Sabe, é tão importante você perder o controle das suas decisões e ter clareza daquilo que verdadeiramente Deus tem para você. Algumas coisas a palavra de Deus é clara, é clara. Pegar os jovens aqui da frente, ai pastor, eu preciso orar para ver se eu honro os meus pais. Não, você precisa ler a palavra. A palavra de Deus fala, honrar pai e mãe para que seus dias sejam longos na terra. Você precisa conhecer, amigão. Ora por isso, fala, não, vai ler a palavra primeiro. Né? Então tem coisas que você não deve abrir mão, porque são promessas de Deus para mim e para você. Elas já estão aqui, você já tem acesso a elas. Você não pode abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Pastor, mas não aconteceu ainda. Não importa, não é o cenário que vai determinar, mas é aquilo que você crê, né? Aquilo que você deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é que vai te dar acesso às promessas. Amém?
Então veja, abra o seu coração para ser conduzido pelo Espírito Santo. Tem coisas que você vai entrar em paz. Você fala, é isso. Quer dizer que vai ser fácil, irmãos? Não. Tem coisa que exige fé. Tem coisas que, quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas, vamos ser sinceros, quantos de nós aqui daria um passo de fé e andaria sobre as águas? Sabe, tem momentos que as coisas de Deus parece que não faz muito sentido. Quantas vezes Deus falou alguma coisa com você e você ficou brigando e lutando? Não, mas se eu botar os pés nas águas eu vou afundar, então é melhor não colocar. Não, acho que isso não foi de Deus não. Aí você fica ali parado. Você fica ali estacionado. Mas quando você tem convicção e você crê, você entra em paz, aí você começa a experimentar coisas extraordinárias. Projeta para mim Romanos 14, versos 17 e 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Sabe, quando fala aqui, muitas pessoas distorcem esses versículos, porque aqui ele está dizendo, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí, no final, ele fala, quem vive dessa forma é aprovado pelos homens. Mas que muitas vezes, e aqui eu estou falando de crente, que conhece a palavra, eles querem serem aprovados pelos homens, não é por essa justiça, por essa paz e essa alegria no Espírito. Elas querem ser aprovadas pelo tipo de comida. Volta lá no 18, no 17. Eles querem ser aprovados pelo tipo que estão comendo, que estão bebendo. Já reparou? Que hoje em dia, elas buscam muitas vezes a aprovação de homens, através das comidas e das bebidas. Já reparou? Sabe, eu nunca vi um influencer postando um churrasquinho grego. Quanto está o churrasquinho grego hoje? Minha esposa briga comigo. Mas eu não podia ir lá na Santa Efigênia, irmãos. Às vezes eu ia lá só para passear, mas era só para comer o churrasquinho grego. R$3 e o suco grátis. Fala, você quer o vinagrete? Você fala, quero, ele saca, abre a gaveta, o vinagrete está lá boiando na gaveta. É um negócio terrível. Mas eu nunca vi um influencer postando o churrasquinho grego, a gaveta do vinagrete. Nunca vi. Por quê? Isso não dá reconhecimento para ele. Isso não dá reconhecimento. Não mostra o glamour, não mostra o, Enfim. Então, pastor, quer dizer que a partir de hoje não tem que postar nada? Porque o pastor não pode, eu não posso porque eu não sei. Eu preciso aprender, minha filha já me ensinou umas 3, 4 vezes que eu não quero postar um negócio cada 6 meses. Falou, filha, pai, já mudou, filha, 6 meses já mudou tudo. Não tenho nada contra você postar essas coisas, eu até gosto, até gostaria de postar mais. Mas o que eu estou dizendo é o princípio. Porque se estas coisas fossem verdade, se a comida e a bebida, o carro que você tem, a casa que você tem, o seu estilo de vida glamuroso, determinasse alegria, não teria rico depressivo, não teria rico se suicidando. Então, quando o ímpio vive dessa forma, eu até entendo, porque ele precisa ter uma experiência com Deus. O problema é quando o crente pensa que essas coisas e a autoridade, o reconhecimento dentro da igreja, vai vir dessa forma. Esse é um grande equívoco. Por quê? Porque está dizendo aqui, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito.
Que alegria é essa? É uma alegria indizível. É uma alegria que excede todo entendimento. É quando o cenário é totalmente adverso, mas você está em paz, porque você sabe que Deus está te forjando. Você está em paz. E aí vou encaixar Romanos 8, 28. Nós estamos visitantes, eles nunca me ouviram, amém? Porque Romanos 8, 28 diz o quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então o fato de você estar inserido no propósito de Deus, não interessa o que está acontecendo, eu estou olhando para Cristo e todas as coisas cooperam. Eu estou passando uma tribulação financeira, não quero saber, esse é só o sinal de que Deus vai multiplicar as minhas finanças, para que não haja dúvida que foi homens que fizeram, mas foi o ano da multiplicação, que o favor de Deus e a graça de Deus sobre a minha vida. É só treinamento de Deus. Você tem clareza disso. Então, quando você entende, você fica em paz. É fácil você saber se uma pessoa, ela está cheia do Espírito de Deus. Porque tem pessoas que elas só estão fluindo quando elas estão dando testemunho. Pastor, tem um testemunho para dar. Olha, eu prosperei, né? E fiz isso, fiz aquilo outro. E não sei. Tá. Mas e quando as coisas não andam a bom termo? Você continua alegre? Você continua confiando? Porque é nessas horas que você consegue definir com clareza quem é cheio do Espírito ou não. A minha esposa é uma mulher cheia do Espírito Santo. Não importa qual seja o cenário, nós estamos felizes lá em casa lá. No dia que está em abundância, nós estamos felizes, mas no dia que não tem nada, nós estamos felizes também. O que é isso? É o que o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus. Aprendi a viver na abundância, mas também aprendi a viver na escassez. Por quê? Porque quem conduz não é a comida, não é o cenário daquilo que tem, mas é a alegria no Espírito. E essa alegria no Espírito faz com que você permaneça com os olhos em Cristo. Porque o que vai trazer alegria é a vida de Deus. Se tiver o carro zero, glória a Deus. Quantos concordam que é melhor o carro zero? Vamos ser sinceros. Fala aí, Zé, é melhor ou não é? Aleluia. Zé está com o carro zerinho lá fora lá. Eu acho isso maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu fiquei mais feliz, hein? Hoje de manhã ele estava ali e falou assim: pastor, estou seguindo sua direção. Eu falei, minha direção? Eu falei, ó, outro dia você falou, já que você vai pedir, pede grande. Eu falei, não, é a palavra de Deus. Você tem que ter fé, já que vai pedir, pede direito. Pede direito. Nos alvos insistir com os irmãos. Ai, Senhor, eu quero pagar as continhas, quero acabar 2026 sem dívida. Vai continuar na escassez, filho. Porque seu Deus é um Deus grande, então pede grande. Fala assim, os meus alvos é o seguinte, até o terceiro mês, não sei como vai ser, mas eu vou pagar minhas dívidas, no segundo vou abrir um negócio, vou prosperar, e eu vou pagar todas as dívidas, vai estar sobrando, eu vou ter para dar, para emprestar, é dessa forma. Mas somente é só pagar as continhas, então não tem muito o que ser feito, a não ser alargue a sua fé. Muitas pessoas não pedem porque não conseguem enxergar. Você não anda por aquilo que você vê, você precisa andar por aquilo que você crê. Todo que crê, todo que pede, recebe. Amém? Deixa eu voltar aqui, já estava fugindo da palavra. Então veja, a maneira como servimos ao Senhor é com justiça, paz e alegria no Espírito. Essa é a maneira que todo homem, toda mulher de Deus deve conduzir a sua vida, com alegria no Espírito. Porque tem crente depressivo, bipolar. Se tu está indo bem, ele está cheio de Espírito. Se a coisa vai mal, está sem força. Não, você está só sendo conduzido pela sua carne. Encha-se do Espírito, vai orar. Vai liderar uma célula, filho. Vai ser anfitrião. Aquela criança comeu biscoito de polvilho no seu sofá preto. E a hora que sair, você fala, você não sabe se é caspa do irmão, se é o biscoito de polvilho. É um negócio. Mas aquilo vai fazer com que você seja alargado, acredite. Fala, oh Deus, miserável, comeu tudo aqui. Aí você fala, não, eu preciso amar o irmão, Isso vai te alargar, Cristo vai ser formado em você, acredite. Né? Quando você vai liderar uma célula, a mesma coisa. Né? Tem uns irmãozinhos que você fala, eu oro ou brinco de roxinho? Né? Então,
Mas isso é maravilhoso, porque você é um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, você fala, eu vou orar, vou matar esse homem interior, né? E vou orar. Isso é maravilhoso. Então, a justiça é a base de tudo, mas eu não estou falando aquela justiça do Velho Testamento, baseada no que você tem que obedecer, porque se você não obedecer, escreveu, não leu, o pau comeu. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo, para você ser na justiça baseado na fé, né? Então veja, o meu comportamento que define, não é o meu comportamento que define a minha condição de justo, não é o meu comportamento que vai definir se eu sou justo ou não. Quem define que eu sou justo foi Cristo na cruz, porque Cristo que me justificou. Hoje eu sou justificado, hoje eu sou o filho amado. Hoje você pode abrir a sua boca e falar assim, eu sou a filha amada, eu sou o filho amado, não porque você é bom, não porque você é perfeito, mas porque a justiça de Cristo aconteceu lá na cruz do Calvário, você foi justificado. Isso basta. Isso não quer dizer que você é perfeito. Isso não quer dizer que no percurso você não pisa na bola, você não escorrega no tomate. Mas o que eu estou dizendo, que não importa o que tenha acontecido, você é justo em Cristo. Você continua sendo o filho amado de Deus. E é baseado na palavra de Deus que você é justificado, que você é perdoado. E isso basta para você ser cheio da vida de Deus, ser cheio da alegria do Espírito. Então veja, depois de justiça e paz, o que transborda é alegria. É alegria. E aí essa alegria ela não precisa ter algo extraordinário para acontecer, porque o extraordinário já aconteceu lá na cruz do Calvário. Eu sei qual era o meu destino, mas agora eu sei da onde Deus me tirou e para onde Ele está me levando. Isso muda a forma de você pensar. Isso vai trazer uma alegria que é produzida pelo próprio Espírito Santo, porque as coisas naturais, a ferrugem, a traça vai corroer. E tem coisas que você conquista rapidamente, e da mesma coisa que você conquista rapidamente ela se perde. O Zé estava feliz hoje. Daqui 6 meses, fala, pastor, acho que eu estou querendo outro. Nada contra. E eu acho isso maravilhoso. Esses dias o irmão falou para mim, pastor, eu vou trocar meu carro. Eu pensando, nossa, mas está tão bom esse carro, ele só roda aqui em São Caetano. Fiquei pensando, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas em contrapartida, isso deixa claro também que essas coisas naturais e terrenas não nos preenchem, tem prazo de validade. Mas existe algo mais profundo, que nos preenche verdadeiramente. E aí não importa se você está andando com o carro zero, ou se você está usando o passe do ônibus. Aqui em São Caetano não precisa usar o passe, que é com a traca livre, não é isso? Alguns falam, pastor, nem tem passe mais. O bilhete único existe ainda? Um bilhete único, vocês me entenderam? Quantos aqui tem SIC guardado? Aí, ó, tem uns irmãos falando assim, a SIC? Ah, você tem. SIC é o antigo CPF, o que mudou? Não, o número é o mesmo. Então veja, lá em Romanos 5:1, diz que nós fomos justificados, pois mediante a fé, tenhamos paz para com Deus. Sabe, é tão poderoso isso. Você está em paz, independente do cenário adverso. Oh Deus, isso é tão poderoso, tão poderoso. Paulo diz também que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Acho que eu voltei aqui, é isso? Não. Então, o que acontece? Lá em Mateus, quando diz que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, o que é isso? É quando você coloca ordem na sua escala de valor. Então a palavra de Deus está dizendo, olha, buscai primeiro o reino de Deus,
O que é importante mesmo é o reino de Deus. As demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. E hoje em dia, muitos cristãos, eles invertem. Eles querem procurar as coisas naturais para depois buscar. Não é assim. Porque, no final das contas, muitas vezes você está querendo uma aceitação. E aí você acha que essas coisas naturais, você vai ser mais aceito, mas não é assim para Deus. Às vezes jovem, ele quer ser aceito. E ele pensa que um iPhone vai trazer mais aceitação. Não, filho, o iPhone vai trazer só mais despesa para o seu pai, que ele vai se endividar ainda mais. Nada contra com aqueles que têm. Nada contra. Se você pode ter, glória a Deus. Mas quando aquilo se torna algo importante, tem alguma coisa errada. Quando você vê um jovem começando, primeiro salário, a primeira dívida que ele faz é 20 prestações de um iPhone, tem alguma coisa errada. Porque ele acha que aquele iPhone, aquela foto no espelho, tem alguma coisa errada. Porque não é isso. Não para um homem e uma mulher de Deus. Não é isso que vai definir quem você é no reino de Deus. Então é importante você estar alinhado com o seu coração, alinhado com a vontade de Deus. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual que era o alimento dele? É fazer a vontade do Pai. E a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, quando o seu coração está cheio da vida de Deus, quando o seu coração, você está cheio do Espírito Santo, você não vai ver murmuração dos lábios, porque os seus lábios foram feitos para sair vida, não foi para sair murmuração, mágoas, ressentimentos. Então é fácil você definir alguém que está cheio, alguém que está lavado, porque ele não murmura mais. Não importa o que fizeram com ele, ele permanece liberando vida de Deus, porque nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Se tu uma bênção, se você está debaixo dessa bênção, acredite, a sua boca, os seus lábios foram para liberar palavras de vida e não de morte. E quando o seu coração está cheio de vida, vai sair vida, né? Mas alguns historiadores e que gostam de debater a palavra de Deus, falam, pastor, mas tem um versículo lá em Jeremias 17:9, que diz que o coração do homem é corrupto. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Projeta para mim, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas é interessante que lá em Ezequiel, Deus deu um novo coração. Projeta para mim Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Se você tem um coração novo, se você tem o Espírito Santo, seu coração não vai ser enganoso, muito pelo contrário, você precisa ser conduzido pelo Espírito, pelo seu coração. Aquilo que o Espírito coloca no seu coração, você vai verbalizar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, você precisa ter essas clarezas, essas verdades dentro de você, e deixar o Espírito fluir. O Espírito fluir. Sabe, lá em Romanos 8:14, eu já estou encerrando, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Sabe, queridos, mas tem um fator tão importante. Sabe que tem coisas que eu me lembro da minha infância. Eu me lembro quando eu aprendi a jogar dama. Sempre foi. Os irmãos sabem que eu sempre fui muito competitivo. Eu gosto de entrar para ganhar.
O importante é participar. Eu falei, não, participar nada. Participar é uma concessão, nós vamos entrar para ganhar, né? E nada contra isso. Acho que a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores, e eu entro para ser vencedor. Quantos entram para ser vencedor? Aleluia. Então veja, mas eu me lembro que quando eu começava a perder o jogo de dama, eu percebia que não tinha mais saída, eu pegava assim, fazia assim, não quero mais brincar. Mexia todas as pedras, não tinha mais como voltar. Não tinha mais como voltar. Né? E talvez se eu insistisse, talvez até poderia reverter o jogo. Mas na minha avaliação natural não tinha mais, eu já falava, não quero mais brincar. Eu te pergunto, eu deixei de ser filho porque eu fazia essas bobagens? Não. Não deixei de ser filho. Eu continuei insistindo e aprendendo, até o dia que eu comecei a ganhar. Não, mas eu só comecei a ganhar um dia que eu deixei de desfazer as pedras. Eu me lembro que, há uns anos atrás, muitos anos atrás, depois que eu aprendi a jogar xadrez, deixei a dama. Eu estava ensinando a minha filha a jogar xadrez. E ela aprendeu ali a jogar xadrez. Ou melhor, aprendeu os movimentos. E ela foi ali. E aí a Paula falava assim para mim, amor, deixa a Manuela ganhar uma vez. E eu pensando, mas ela não está desmanchando as pedras? Falei, não deixo. Passado um mês, amor, deixa ela ganhar. Um mês, eu falei, não deixo. Mas depois de passado um ano, a Paula falou, amor, deixa ela ganhar pelo menos uma vez. Já passou um ano. Eu falei, é verdade, já passou um ano. Aí eu parei para pensar e falei, não deixo. E ela insistindo, e parece que nada acontecia. Mas existia uma característica daqueles que decidem crescer e decidem amadurecer. Ela foi melhorando. Sabe, tem coisas que parece que você só está perdendo. Tem coisas na minha e na sua vida que parece que nada está dando certo. Você insiste todos os dias e talvez o que você esteja vendo são perdas. Mas houve um dia, ela estava na escola, ela estudava na época no 28, e aí falaram, olha, vai ter um campeonato das escolas e quem sabe jogar xadrez? Ela prontamente levantou o seu braço e formaram uma equipe. E aí ela foi jogar 5 partidas com as demais escolas particulares, né, as top aí, Arbus, Fênix e tudo mais, os melhores xadristas de São Caetano do Sul. Naquele dia, ela jogou 5 partidas e ela ganhou as 5. Sabe, tem coisas que parece que não está acontecendo. Parece que você está se esforçando e não tem visto os frutos. Mas deixa eu te dizer algo. Não desista. Não abra mão. Permaneça firme. Permaneça sóbrio. Permaneça crendo. Porque Deus está só te treinando para você ser mais do que um vencedor lá na eternidade. Acredite. Mas eu fiquei pensando. Eu perdi muito tempo. Porque eu abri a mão. Eu falava, não quero brincar mais. Sabe, tem muito crente que não persiste, fala, eu não quero brincar mais. Diante de cenários adversos, eles são conduzidos pelo cenário. Mas aqueles que decidem no seu coração e persistem, até quando? Até que aconteça. Esses são os filhos maduros. E aqui, dentro da palavra de Deus, quando fala,
pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Esse filhos aqui é o ios, que significa filhos maduros. Sabe, aqueles que são conduzidos de fato pelo Espírito Santo, são aqueles que decidiram crescer e escolheram ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Porque todos os dias nós temos escolhas a fazer. Talvez aqueles mais imaturos, eles continuam mexendo as pedras e não aprendem, não crescem. E eu cheguei a um ponto que eu falei, não quero mais jogar dama. Não quero mais. Essa é a história de muitos filhos, que no meio do processo, Deus está só te treinando, Ele está só te forjando para coisas maiores que estão diante dos seus olhos. Mas porque você se tornou alguém imediatista, você desiste. Você não confia que Deus está te forjando. Deus está te treinando para coisas maiores, das quais hoje você não tem visto. Mas tem circunstâncias que você não precisa ver, você precisa só crer. Só crer. Se você tem uma palavra de Deus, decida crer. Se você tem uma promessa que não aconteceu, não abra mão. Não seja imaturo. Eu vou desistir, não quero mais. Que bobagem. Sabe, quando eu vejo isso, de alguém que acabou de se converter, faz parte. Mas quando passado um tempo, a pessoa ela decide permanecer na mesma infantilidade. O que nós fazemos? Nós desistimos? Não. Porque Deus nunca desistiu de nós. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu estou desistindo. Tem certeza? Tenho. Falei, fala para Deus que para Deus desistir de você também. Não, pastor, ok? Falei, pois é. Você gostaria que Deus abrisse mão de você? De jeito nenhum. Então por que você está abrindo mão? Sabe, Deus não abre mão de você, porque você é o filho amado, você é a filha amada. Talvez você não está vendo as coisas acontecerem da forma como qual você esperava, e aí você quer mudar o jogo para que seja do seu jeito. Mas deixa eu te falar, Deus não abre mão dos seus princípios, e por amor a você, Ele vai estar te forjando esses dias. Mas você precisa abrir o seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui, me conduz, leva-me pelos teus caminhos, ensina-me a ser conduzido. Sabe, todos nós em algum momento vamos ter escolhas mais pontuais a fazer, todos nós, e você precisa tomar uma decisão na sua vida, se você vai continuar agindo por você mesmo, pelas suas vontades naturais. Sabe, nós vivemos dias, e aqui não importa quantos anos você tem, mas nós vivemos dias do imediatismo. Do imediatismo. Nós queremos as coisas tudo para ontem. Ontem nós chegamos cansados. Meus filhos chegaram lá do Rio e nós chegamos e dormimos, e quando acordamos já era tarde. E aí, o que fazer? Aí minha filha falou, estou com fome. Eu falei, acho que tem comida aí. Sua mãe fez, mas não, mas é fome de Mac. E hoje em dia você pode pedir, rapidamente chega. Nós temos um prazer, um desejo, e rapidamente é atendido. Qual que é o problema quando você traz isso para a sua vida cristã? Tem coisas que elas precisam ser forjadas e geradas. Para você ser concebido demorou 40 semanas, um pouco menos talvez. Mas tem coisas que exigem o quê? Tempo, dedicação. É formando, está sendo formado. E às vezes, quando você está no processo de formação, muitos desistem, porque dói. Talvez para você ser formado e forjado no nome de Deus,
Talvez vai doer um pouco. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe me levou ao médico porque eu tinha dores nas pernas, dores terríveis. Aí foram ver se eu tinha reumatismo no sangue, fizeram tanto exame, mas tanta picada. Mas aí o médico falou, olha, o seu filho, ele tem a dor do crescimento. Eu nem sabia que existia isso. Dores terríveis, não conseguia dormir, dor nos ossos. Ele falou, ele tem a dor do crescimento. Sabe o que isso aponta? Que às vezes crescer dói. Crescer dói. Vai exigir um posicionamento novo, que é não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou. Às vezes para você liderar uma célula vai doer. Pra você ser um anfitrião, às vezes vai doer. Vai exigir o quê? Uma maturidade, filho hoje, responsabilidade. Imaturos nunca querem dar responsabilidade. Mas quando você decide crescer, se tornar maduro, isso vai exigir mais. Mas em contrapartida, você vai começar a ser conduzido, não mais pelas suas vontades, porque você vai começar a entender e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso vai fazer com que você cresça, confiando naquele que te chamou, não porque você é bom, mas porque Ele te amou na cruz, Ele te justificou, Ele te escolheu, Ele te separou, e Ele quer te forjar, não é do dia para a noite, tira essa expectativa do mediatismo, tira essa expectativa, tem coisas que precisa de treinamento. Eu decidi fazer academia, os irmãos sabem, estava viajando, mas agora amanhã eu vou estar lá. Primeiro dia, quase desisti. Vai ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Fui pegar o peso lá, o irmão falou, deixa os pesos aí. Eu falei, ele foi tirar, eu falei, pode deixar. Fechar, a trava enganchou. Falei, pô, daí, vamos tirar uns pezinhos. Aí ele tirou, falei, não tem como eu chegar lá e pegar o mesmo peso que eu daí. Para eu chegar no patamar dele, eu vou precisar ser treinado. Perguntei para ele, desde quando você faz? Ele falou, desde sempre. Muitos anos. Então tem que fazer muitos anos para chegar. Sabe, tem coisas que muitos querem serem aceitos por Deus. Falam, eu só vou entrar na obra de Deus, só vou começar a servir quando Deus me aceitar. Muitos não se sentem aceitos por Deus, mas deixa eu te falar, Deus tem prazer nos filhos. Deus começou o seu ministério aos 30 anos, depois que ele foi batizado, Deus deu um testemunho, falou, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer em você, não importa o que você esteja fazendo, eu não estou fazendo nada maravilhoso, mas Deus tem prazer só porque você é filho. E depois, falar de Deus, depois que ele se batizou, Deus dá o testemunho, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Falar de Deus, de que ele foi impelido pelo Espírito, jejuar 40 dias e 40 noites no deserto. E aí ele falou o quê? A palavra de Deus falou o quê? Depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Mas nessa hora, quem que aparece? Satanás. Satanás aparece. E ele fala, olha, se tu és verdadeiramente filho de Deus, pede para que essas pedras se tornem pães. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, e ele estava cheio da palavra. Como ele combateu? Foi com a vontade dele, porque ele se esvaziou das suas prerrogativas, ele quis aquele imediatismo, eu preciso comer um Mac agora, não. Mas ele tinha a palavra, lembra que eu falei? A palavra, ele falou o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Sabe, é importante você estar cheio da palavra de Deus. É importante a palavra habitar ricamente em você. Não seja raso, não seja superficial. Se você tem decisões importantes a serem tomadas, e acredite, de tempos em tempos, você vai se deparar de novas decisões. Mas isso é a coisa mais extraordinária que tem na vida cristã. Porque de tempos em tempos vai aparecer decisões que Deus vai te forjar, vai te alargar ainda mais a sua fé. Talvez o cenário seja até mais adverso, mas porque Ele te forjou em coisas menores. Agora você está com o coração cheio de fé, alegre, louvando ao Senhor, sabendo que Ele é bom e que Ele não vai te desamparar. Isso faz toda a diferença. E isso faz com que você cresça de glória em glória, de fé em fé. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu tenho algumas decisões que precisam ser tomadas. De tempos em tempos elas aparecem. E em momentos como esse, você tem dois fatores. Ou você faz a sua vontade, ou decide seguir a vontade de Deus, a direção de Deus. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé onde você está, se é que você pode. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais elevados. Sabe, por mais que você possa sonhar, imaginar, os de Deus são muito acima e mais elevados que os nossos. E quando você abraça o propósito de Deus para ser conduzido, não pela sua vontade, mas pela vontade dEle, você começa a experimentar coisas infinitamente maiores do que você sonhou e imaginou. Infinitamente maiores. Sabe, eu creio que nesses dias, ou melhor, nesse ano, que é o ano da multiplicação, você está diante de escolhas a fazer. Esse pode ser só mais um ano na sua vida, onde você decide por você, onde você está procurando o reconhecimento do mundo, mas eu quero ser conhecido no reino de Deus. Sabe, tem um momento basta na vida de um homem, de uma mulher, que você precisa parar e falar: opa, já quebrei muita cara, eu preciso ser assertivo. Como é que eu sou assertivo? É ouvindo de Deus, é sendo conduzido pelo Espírito Santo. Sabe, no Velho Testamento, como eu disse, o sumo sacerdote tinha lá as pedras interiores, mas hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você desenvolve esse estilo de vida, queridos, vai ter dias de crise? Vai. Mas a alegria e o louvor não saem dos seus lábios, porque você sabe que você está sendo conduzido. Mas no final do processo, talvez você passe como Jesus, dias de deserto, mas no final do processo são dias de glória. O Senhor te chamou para experimentar dias de glória. Então abre o seu coração. Sabe, tem momentos que você precisa parar e falar: Senhor, o que eu faço aqui? Tem coisas que você não precisa, a palavra de Deus já diz claramente. Mas tem coisas que vai exigir que você pare e ouça o apito do árbitro da justiça, o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você. Pode pegar as luzes. Eu quero orar por você. Sabe, se você entende que muitas vezes você toma decisões por você mesmo, mas você quer decidir mudar isso na sua vida. Você cansou. Você fala: eu preciso ser o filho Wilson, o filho maduro. Eu quero decidir fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Parar de me frustrar comigo mesmo, parar de me frustrar com pessoas, porque é isso que te paralisa muitas vezes, são as frustrações, as expectativas em lugares e em pessoas erradas. Mas se você decide no seu coração colocar toda essa expectativa
naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te separou. E falei: eu decido, não somente responder o teu chamado, mas fazer a tua vontade. Quero ser mais assertivo. Eu quero orar por você. Sabe, se tem alguma, às vezes você está diante de uma encruzilhada, você precisa tomar uma decisão também. Sabe, esse é o momento de você se posicionar diante da palavra de Deus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Sabe, Deus conhece o seu coração, e Ele não abriu mão de você. Deus não abre mão de você. Não importa o que você tenha feito, você continua sendo o filho amado, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Vamos louvar, nós vamos orar, amém? Faça desse louvor a sua oração. Porque se você tem um Deus que cuida de você, jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. E não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite pela tua igreja que responde a tua palavra, Senhor. Eles decidem ser os filhos maduros, os filhos, ó Deus, que são guiados e conduzidos não pelo seu emocional, não pela sua vontade própria, mas como filhos. Eles decidiram fazer a vontade do Pai, daquele que chamou, daquele que escolheu, mas também daquele que justificou. Eis aqui os justificados, os filhos amados. Oh Espírito Santo de Deus, abra os ouvidos espirituais, para que eles possam, Senhor, nesses dias, ouvir a tua voz, oh Senhor, diante da tua palavra. Leva eles, ó Deus, a fazerem a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Oh aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, todos nós em dias, talvez na correria do nosso dia, nós tomamos tantas decisões erradas e equivocadas. Sabe, esses dias eu estava prestes a tomar uma decisão, movido por emoção. Eu sei que isso só acontece comigo, com vocês não. Mas eu decidi, falei: não, pera lá, o que eu estou fazendo? Senhor, o Senhor está nisso? Sabe, todos nós, é tão importante você parar para ouvir de Deus, parar um tempo. Sabe, porque tem decisões que nós temos incerteza, sim. Tem coisas que a palavra de Deus, ela define, e nós sabemos. Mas tem coisas que não. Eu falei: pera lá, Senhor, será que eu estou agindo por mim mesmo? Livra de mim. Sabe, Deus
Ele sempre vai ter o melhor para os seus filhos. Acredite nisso. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você se esforça para dar o melhor para o seu filho, coisas que ele não consegue enxergar. Você fala, não faz isso, filho, vai dar errado. Se botar o dedo na tomada é choque. Sabe, mas nós temos as nossas limitações. Mas imagina Deus que é pai amoroso. Sabe, uma das características de Deus é que Ele é um pai amoroso. E você é o filho amado. Deus te ama de uma forma sobrenatural. Que Ele deu o seu próprio filho, o único, por amor a mim e a você. Isso basta. Eu falo, que amor é esse? Sabe, então se Ele é dessa grandiosidade, desse amor sublime, eu quero saber mais de Jesus. Eu quero saber mais daquele que morreu por mim. Eu quero saber mais daquele que deu o filho dele por mim. Quero saber mais de Deus. Eu quero fazer de fato a vontade dele, porque muitas vezes nós erramos, mas chega um momento na nossa vida que não dá para errar mais. Cansa errar. É muito desgaste. Chega a ser tolice. Mas quando você amadurece e decide ser um homem ou mulher sábio, é melhor você seguir daquele que acertou. Amém? Sabe, eu creio que nesse ano de 2026 nós vamos ter grandes experiências e nós seremos surpreendidos por Deus. Sabe, os testemunhos serão tremendos. Não porque você é bom, mas só porque você decidiu ser conduzido. Sabe, às vezes as coisas não fazem muito sentido, mas quando você dá um passo de fé, você experimenta o sobrenatural. Então não haja segundo a sua visão natural, a sua justiça, mas haja segundo a justiça de Deus. Amém? Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, mas dá mais um glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Abraça o seu irmão, dá uma palavra de fé, de vida, e fala que bom que você está aqui. Amém?